Vamos começar com um pouquinho de atraso, estamos ainda esperando o microfone. Vamos começar. Alô, alô? A gente começa agora, um pouquinho de atraso, mas então agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Esse evento conta com pessoas de muitos lugares e pessoas que tiveram disponibilidade para estar aqui com a gente nesses 2 dias. Então, agradecer muitíssimo a presença de todos. Né? Esperar que todo mundo consiga participar e aproveitar bastante nesses 2 dias. A ideia mesmo é essa, de construir uma troca. Então, o evento Alteridades Vegetais e Emaranhamentos Multiespecíficos com Plantas foi concebido inicialmente pela revista Caderno de Campo. Karen conseguiu um edital e daí a revista Caderno de Campo se interessou em adensar as discussões que estão acontecendo aqui em muitos planos, né? E o evento Alteridades Vegetais, ele reúne pesquisadores indígenas e não indígenas de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes inserções profissionais também, e pessoas que se encontram nessa discussão, áreas das ciências humanas interessadas pelas vidas vegetais e pelos emaranhamentos, né, emaranhamentos multiespecíficos. As chamadas interações vegetais abrem espaço para abordagens inovadoras, para renovação de linguagens, para fabulações que se constroem em torno dessas relacionalidades extra-humanas, mais do que humanas, e que hoje constituem um desafio grande, um desafio de tentativas de nos aproximarmos de enunciados que a gente encontra com os nossos interlocutores e que as ciências hoje, a antropologia, estabelece como esses enunciados como uma possibilidade da gente renovar nossos repertórios, nossas narrativas. Né? O evento pretende fomentar discussões que partem exatamente das socialidades outras que humanas, em especial as agências dos seres vegetais, e a fim de tecer alianças diante do atual aprofundamento da crise ambiental climática. Nós vamos ter uma série de mesas ao longo desses 2 dias, com trabalhos variados, e as disciplinas que estão aqui participando e as artes que estão aqui participando são, inicialmente, antropologia, que é o centro de reflexão desse debate, para nós, pelo menos, mas as interlocuções da antropologia com a arqueologia, com a botânica, com artes plásticas, os pesquisadores indígenas que estão aqui participando conosco também, que estão interessados no reflorestar das aldeias e nas políticas da terra. Que mais? Bom, eu passo agora outro ponto a ser destacado é que esse evento tem essa ideia de ser um laboratório, de ser um momento de troca, em que estágio que estão nossas pesquisas. Então, tem esse sentido de ser uma obra aberta, né? Então, aqui a gente está emaranhado também nesse momento de troca e de construção, de reflexão compartilhada, e porque imagino que nenhuma das apresentações está pronta exatamente, né? Ela se constrói a partir desse momento de reflexão coletiva. Portanto, importantíssimo isso que está acontecendo, né? A formação da gente se dá, né, nesses momentos de troca, e o evento deve gerar um dossiê temático sobre as alteridades vegetais, e
que vai ser organizado pelo Caderno de Campo no ano que vem, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser, como é que vai ser o cronograma desse trabalho. Em breve faremos um cronograma com prazos. Enfim, então a ideia é essa, de um laboratório de troca, de reflexão, de debatermos juntos, etc. E isso virá um dossiê, né? Provavelmente no próximo ano. Bom, eu estou aqui com os representantes da revista Cadernos de Campo. O evento foi organizado pela revista e também pelo Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA da USP. Ele foi organizado ainda pelo Departamento de Antropologia e pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, né? E ele contou com apoio, que foi fundamental para a gente trazer as pessoas e, enfim, fazer essa aproximação que às vezes envolvia recurso para passagens, enfim, né? Então a gente contou com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP, que inicialmente abriu mesmo toda a possibilidade da gente fazer esse evento, porque ela abriu um edital e a gente ganhou esse edital. E daí, a partir disso tudo, assim, a troca de caixa, a gente conseguiu os outros apoios. O segundo apoio importantíssimo foi do PROEX, Programa de Pós-Graduação, que também está nos auxiliando nesse momento. Depois, a gente teve o apoio do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde a Karen faz parte, e do projeto Eco Amazônia. Eu destaco, no Caderno de Campo, e nesse comitê de organização, eu destaco o nome de pessoas que pegaram, assim, o Caderno de Campo todo está apoiando a revista Caderno de Campo, mas eu queria destacar o nome da Aline Ferreira, do José Batista Franco Júnior, da Karen Shiratori, do Joaquim Andrade, da Diana Paola Gomes Mateus, que, de fato, fizeram um trabalho bem intenso de produção desse evento, né? Vocês não imaginam o trabalho que dá. Cada evento eu fico surpresa e juro que eu não vou fazer mais nenhum, porque dá realmente muito trabalho. Mas é muito bom, é ótimo que vocês estão aqui, né? Eu gostaria, por fim, de agradecer o apoio da Secretaria do CESTA, o Frank e o Lucas, que estão aqui com a gente. Eles fazem um trabalho de documentação dos eventos do CESTA e do departamento, que é fundamental para a gente ter uma memória dessa produção toda que está acontecendo nessa condição de troca que são esses eventos, né? Então, agradecer muitíssimo aos dois, que são parceiros de longa data. Certíssimo? Bom, eu acho que é isso. Vocês querem só um brevíssimo comentário? Só um brevíssimo comentário. Bom, agradecer também a presença de todo mundo, dos amigos, rever várias pessoas aqui também, agradecer a Martinho, Joaquim, a Aline, enfim, todo mundo, toda a comissão da Cadernos de Campo, que realmente fez um belíssimo trabalho na organização do evento. E queria também só mencionar que o evento foi pensado, né, foi, digamos, motivado por um desejo de continuidade, digamos assim, já gestado no evento que a gente organizou uns anos atrás, que foi o Vozes Vegetais. Que a partir disso, né, a partir desse primeiro encontro, reuniu uma série de pessoas em torno dessa questão, enfim, das relações com as plantas. E acho que os debates e os encontros que foram promovidos naquele momento gerou tantas outras, né, tantos desdobramentos interessantes e potentes, disciplina, publicação, livro, encontros, enfim, pesquisas novas, que a gente se viu num momento, enfim, obrigados quase a levar adiante e a estender esse diálogo e as pontes também agora com outras disciplinas, enfim. Então, realmente agradecer a presença de todo mundo e desejar um bom evento para todos. Obrigada. Olá, bom dia. Reitero os agradecimentos a todos que vieram aqui
que acompanham o evento, também a todo mundo que embarcou nessa aventura com a gente, tanto a Comissão Letreiros de Campo, nossos parceiros, e todo mundo que gentilmente aceitou o nosso convite para contribuir com o evento e também com o dossiê. A previsão é que o dossiê saia como um número especial do número do ano que vem da Cadernos de Campo. Esse dossiê pretende agrupar os trabalhos aqui desenvolvidos, e a gente também pretende fazer uma chamada convidando para que as pessoas apresentem possíveis contribuições para a seção Quimeras da revista Cadernos de Campo, que é a seção que publica imagens, né? Então a nossa ideia é ampliar ainda mais esse diálogo com as artes, com as experimentações de caráter mais especulativo em torno das plantas. É isso, bom evento para todos nós. Só uma ultimíssima coisa. Eu esqueci de mencionar que o cartaz e o programa foi feito em parceria com o designer Nilo Cresce, que foi um parceiro importante. Enfim, acho que nesse esforço de dialogar com outras linguagens e com as artes também, esse processo de pensar a identidade visual do evento, o cartaz, enfim, tudo isso foi super importante. Então, também mencionar o trabalho do Emir, o belíssimo trabalho que ele fez para nós. Então, é isso. Obrigada. Bom, a gente vai iniciar então chamando a primeira mesa, os participantes da primeira mesa. Cuidados e cultivos. Eu queria chamar o querido Carlos Papá, que está aqui conosco. Anaí. E a gente está aguardando a chegada do Robertinho, mas acho que vocês podem começar então com a apresentação de vocês, que está chegando a Aline também, que foi nossa parceirona aqui. Eu vou pedir para vocês falarem no microfone que a gente está gravando, tá bom? Então, dá para ouvir? Bom dia a todas e a todos e a todes. Eu sou a Anaí Vera, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social e hoje eu estou junto com o Carlos Papá fazendo essa apresentação. Não sei como que é esse negócio de tempo, quanto tempo a gente tem. Em total? Ou cada um? Tá bom. Vamos tentar não nos estender muito. Tá bom, eu vou falar primeiro e o Papá vai se apresentar depois. Mas o Papá, ele é um profundo conhecedor da cultura da Guarani-Murá, da Terrindia Ribeirão Silveiras. Ele é cineasta também, artista, rezador, entre muitas outras funções maravilhosas que ele faz. A nossa proposta de hoje é falar sobre... Eu não me lembro direito o título que a gente colocou, se eu não me engano era a Djepotá Kauã Procure, que é o encantamento dos brotos da floresta. Eu vou fazer uma breve introdução, porque eu acho que é muito mais interessante vocês ouvirem o Papá do que as minhas palavras. Então a gente pensou um pouco, a gente vem discutindo já há algum tempo sobre o que são as plantas na cultura Murá, o que é a mata, o que é a floresta. E nesse sentido, viemos
estamos conversando sobre um termo bem importante que o Papa nos trouxe à tona, que é a Nyeru. Nyeru seria o termo pelo qual os Guarani-Ngurá conhecem a Mata Atlântica, que é uma crítica ao nosso conceito não indígena do que é a mata, do que a gente enxerga na mata. Então, a gente pensa como não indígenas, a gente pensa na Mata Atlântica como essa floresta costeira que abarca desde o Uruguai até o nordeste do Brasil, mas que para os Guarani-Ngurá possui uma complexidade muito mais profunda do que só enxergar essa mata, de que só pensar esse espaço como uma floresta cheia de plantas e seres, mas também tem outras questões que estão envolvidas, por exemplo, esse ambiente líquido, que o Papá vai contar melhor. Eu acho que eu prefiro que ele explique o que é o termo Nyeru. Eu só vou fazer essa breve introdução para ele contar um pouco da história da Nyeru pra gente. E a gente pensar como que é se colocar, como se colocam nossos corpos dentro da mata, dentro da floresta. Então, eu vou passar a palavra para ele e depois eu vou fazer uns outros comentários. Bom dia. Eu, na verdade, estou muito feliz e contente por estar aqui e saber que os acadêmicos estão se interessando cada vez mais interagir em volta, né? E que eu vejo assim por aí que quando se fala a questão do meio ambiente ou quando se trata da questão do clima, como que é? Mudança climática. Mas que a gente só percebe que só estão preocupados, mas só se preocupam, mas não tem preocupação de mudança do próprio o sentido da vida. Quando a gente se preocupa por algo, por uma coisa que interessa a saúde e a vida, a primeira coisa é nós que tá mudando do sentido da vida. O que a gente está fazendo para mudar e fortalecer essa vida na questão, quando se fala no ambiente. E eu acredito muito quando se fala da questão da natureza. Caá é uma erva, é sombra debaixo da erva. Quando se fala Caagurupá, onde existe uma atmosfera que fica em cima das árvores e também debaixo das árvores, que se torna como
uma energia que flui, vai por baixo e volta por cima. Então nós entendemos que essa forma de círculo de energia que paira do redor da mata é o leito da floresta, né? Então, onde você que se caminha, nós falamos guatá. Guá é o sentido de infiltrar, ou coar, se coar. Se coar no tempo, no dia. E onde você caminha e você sente o barulho do seu pé no chão. Então, por isso que você anda guatá, quer dizer, infiltrar. A gente não tem um caminho, a gente infiltrar, se coar nesse ambiente. Por que se coar nesse meio ambiente? Porque muita energia dentro, em volta, onde temos poro que precisa respirar esse ambiente. E é por isso que a gente tem muitos fluindo, né? E então acho que eu ia começar meio nesse sentido, e onde entra Baimorok, que seria algo broto, de vários tipos de broto se brotando debaixo da terra. E onde Adipotá né? Onde seria em português seria Adipotá Kaguirokure, encantamento do broto das plantas, né? Isso é um único meio de tentar chegar ao máximo do sentido da palavra. Roque é quando é o broto que está lá dentro da terra e começa a raiz. E Roque, no mesmo tempo, é uma dança também. É uma dança flexível, né, do corpo em si, onde ela começa a procura e vai... o broto é uma coisa que é sensível, quebra à toa, parece que... parece que é muito sensível. Se você pisar, quebra ele, ou esmaga. Mas ele vem com muita delicadeza e debaixo da raiz mais forte, das pedras, e vai passando até que sai para fora. Quando sai para fora, recebe luz. E a partir do momento que recebe luz do dia, para fora, respira, então a partir dali ele também suga, ou não é que suga, ele depende do ar, ele respira. E no mesmo tempo ele também precisa de água, no mesmo tempo ele precisa do vento, do escuro e do calor. Então é por isso que a gente falamos também, quando
Jadiroquã. Jadiroquã, quando vocês vão, por exemplo, vocês vão a algum lugar, numa dançateria, algum lugar que vocês convidam uma parceira ou parceiro, vamos dançar. A gente falamos também de dançar, mas a gente não fala dançar, a gente fala Jiroquã. Significa Jiroquã, vamos se tornar broto, que é a mesma coisa que mexer com o corpo, e vai chegar num entendimento para fora, que você entende que aquele se tornando broto, até que você saiu para fora e se descobriu algo importante, descobriu uma vida nova, uma vida que tem a ver com os vegetais. Então, se torna vegetal. Então, eu queria começar também para a gente pensar junto, porque nós humanos tem essa mania de separar. Não, floresta, vegetal é lá, eu aqui. Me parece que a gente não faz parte daquilo. Mas fazemos parte, porque o Nyerere está aqui. Estamos em cima do Nyerere, que é a Mata Atlântica. Inclusive, o Nyerere tem sua própria voz, o vento. E com esse Nyerere, os ancestrais trouxeram um canto no próprio Nyerere, quando relacionado Nye é a fala, o vento, as folhas batem, cai, e o seu espaço e sua fala, o som do pássaro, dos insetos, e todo esse som pertence ao Nyerere, o Nyerere falando, o Nyerere acordando, e é por isso que tem esse som. E os grandes líderes espirituais têm não sei se alguns falam de um canto, né? Tarobá, que começa assim, o canto do Nyerere, que é a Mata Atlântica. Tem muito defensores da Mata Atlântica, tipo SOS, outras coisas mais, né? Mas só fala, mas não sabe o canto. As pessoas que, quando que defende ou que sabe a leitura, o código da Mata Atlântica, ou que seja da floresta, tem que saber também o canto. A mesma coisa, existem patriotas por aí, né? Aí não quero entrar em detalhes. E a mesma coisa, a Mata Atlântica tem uma própria dele, que começa assim.
Essa é o portal onde encontra, como chama, Nheru, é onde todas as falas, todas as sons, é onde tem úmido, a umidade, porque na hora que você fala, na hora que você se expressa, todas as coisas que quer falar, fala, mas que precisa do seu corpo úmido, porque tem cordão vocal que precisa estar sempre quente e úmido, e onde você tem que tocar como flauta, e no momento que você fala, a fala vem úmido, molhado, para poder ter a fala suave, bonito, e que venha de dentro para fora. Então chama-se Nheru, é quando vem úmido, fala úmida, e que significa onde os espíritos se banham. Então essa é a Mata Atlântica. Não é Mata Atlântica, é o lugar que onde as almas, ou o espírito se banha. Então é isso, para começar. Meu nome é Carlos Papá, sou do povo Guarani-Guiá, que mora também no Nheru do Rio Silveira, Betioga. Nossa, como é difícil sempre falar depois do Papá. Obrigada, Papá Miguelete. Na real, são umas trocas que a gente está tendo sobre a mata e sobre o fato dessa colocação que ele traz para a gente, da gente se perceber como brotos flexíveis, né? Os nossos corpos dentro do mundo, dentro do cosmos, como brotos, de nascermos nessa escuridão, que ele não falou, talvez você possa falar um pouquinho mais depois, do plutum, da escuridão, que é como se fosse a nossa mãe, a mãe do universo. Tudo que surgiu nasce no escuro. E a gente, como esses brotos, saímos também em direção à luz. E para isso a gente precisa saber dançar, que é uma das coisas que o Papá estava falando para a gente agora, tão importante. Então, a gente se colocar no mundo, ou a forma que talvez os mulheres entendem da gente se colocar no mundo dançando, como brotos dançantes. E ontem a gente estava conversando sobre como essa vida toda pode ser percebida como uma coreografia. Uma coreografia onde a gente precisa saber dançar e cantar, onde é tão importante a palavra quanto a dança e quanto o gesto. Então, para poder se locomover dentro da mata, ela é um processo de dança. A gente precisa saber dançar para se equilibrar, para caminhar na mata, para poder, que não é só andar, o guatá, senão saber se infiltrar na mata. Então é muito interessante essa percepção talvez dessa complexidade desse movimento como uma integração entre o movimento, que é uma dança, que é um movimento em ação, mas também às vezes pode ser um movimento de repouso, que são dois movimentos que, assim, duas formas que não são, na real, opostas, mas são complementares, são alternadas.
Então, pensar de como se infiltrar na mata, conhecendo e sabendo quais são esses barulhos, conhecendo quais são esses gestos que a gente tem que dar com os nossos passos, com o nosso corpo, para a gente se saber locomover e entrar e saber como praticamente esses brotos flexíveis se infiltrar nesse mundo, não só na mata, mas no mundo como um todo. Então, dessa importância, né, da Nierã, da Mata Atlântica, da gente entender também isso como não só como essa mata, mas também como um portal, né? O papai estava falando, a Nierã, explicando como é um lugar onde as almas se banham, que é um lugar que é praticamente um portal para o retorno desse nosso espírito, dessa nossa alma para a imortalidade. E então é um profundo encantamento desse broto para estar no mundo, esse encantamento que o termo de Epotá muitas vezes foi tido como talvez traduzido de uma forma não muito positiva, né? A gente também conversava sobre isso esses dias. De Epotá pode ser um encantamento entendido muitas vezes como um feitiço, mas um feitiço ruim, não necessariamente uma coisa positiva. Mas a gente pensar o de Epotá talvez dentro da raiz do termo, do de como um reflexivo e o potá de um desejo. Então, da gente saber se encantar com o mundo, é também saber se encantar com nós mesmos, como brotos dentro desse mundo. E pensar, né, papai, essa coreografia aqui da vida. Pensar que uma coisa que também acho importante, talvez, é falar desses dois momentos que conformam o calendário guarani, né, as estações do Arapuaú e o Araumá, do tempo velho e do tempo novo, que são os dois momentos, duas estações muito importantes, que são feitas, o Arapuaú, o tempo novo, tempo e espaço novo, né, porque tempo e espaço não são dois termos indivisíveis, que é um momento onde está sendo feito o Nhamongaraí, onde existe um movimento muito mais em ação, um movimento muito mais ativo, enquanto e que está mais relacionado o que para a gente seria o verão, primavera, verão, e o Araumá, que seria mais relacionado para nós o outono e inverno, não estou falando que seja exatamente isso. Que é um tempo que um movimento muito mais de repouso, que era o que eu falava novamente. São dois movimentos que existe essa alternância, uma complementariedade entre esses dois movimentos para que esse ciclo de vida seja renovado, que é feito através do Nhamongaraí, que é o ritual da erva mate. Então, a gente sempre está entendendo como a gente ontem imaginando toda essa coreografia que é dentro desses ciclos, dessas estações, dentro do calendário guarani, mas também como a gente saber se locomover, se movimentar dentro desse mundo. Então, pensar esse termo também da Nierã, que o Papá trouxe para a gente como uma espécie de crítica, né, ao que nós não indígenas entendemos por mata, que parece uma coisa muito mais... Ou talvez essa sociedade ocidental capitalista tenha entendido a mata apenas como uma fonte exclusiva de recursos materiais, mas que ali vivem outros seres além da gente, seres que alguns são visíveis, outros não são visíveis aos nossos olhos comuns, e que talvez a gente tenha perdido essa conexão, que era o que o Papá falava pra gente agora, como de entender essa mata como uma complexidade de ambientes. E de que
que essa conexão, na real, essa desconexão impede a gente conhecer o canto Daniel, que é o que nos vai levar a realmente entender e compreender o que tem ali dentro, para poder realmente valorizar da forma que seria devida. Passar um microfone de novo. Você falou tanta coisa que já... Bom, vou tentar lembrar. Você falou do nascimento. Nós acreditamos que todas as coisas dependem do escuro. Então, os grandes sábios diziam assim, quando a gente estava em volta do fogo, quando era criança, ele falava muito isso assim, milhares de milhares, no meio do escuro, surgiu o Nhanderu. E milhares de milhares do meio do escuro, Nhanderu, por saber das coisas próprias, ele fez surgir a primeira luz. Milhares de milhares do meio do escuro, com seu saber das coisas, ele gerou o beija-flor, como beija-flor originário, como mensageiro do dia. Milhares de milhares do meio do escuro, com seu saber das coisas, ele fez gerar a coruja como mensageiro da noite. Milhares de milhares no meio do escuro, fez surgir uma cobra, uma serpente originária. Essa cobra seria o equilíbrio. Milhares de milhares no meio do escuro, fez surgir uma árvore originária, que é o Nyerumi. Milhares de milhares no meio do escuro, com seu saber das coisas, ele fez surgir o tatu originário, para espalhar a terra, mexer. E assim foi diante, é uma história longa, vai embora. Né? Por que eu quero começar assim? Porque até o escuro para nós é a mãe de todas as coisas, inclusive nosso Deus. Né? Então a gente imagina que o escuro é a mãe de todas as coisas, da luz, do planeta, de tudo. Porque a mãe é muito grande. Você não tem uma dimensão, o fim do escuro. Agora, da luz você já tem um limite, você conhece, você sabe. Né? Por aí, alguns cientistas querem provar que existe vários. Então, quer dizer, não, ainda do escuro ainda é complicado, ninguém sabe quantas dimensões ainda tem o escuro. Né? E nesse escuro existe muita energia, muito forte, por isso que a gente acredita que o escuro é toda a mãe de todas as coisas, o universo como tudo. Né? E é por isso que o escuro está sempre com a gente.
você, quando anda na estrada, qualquer lugar que seja, a sombra está junto com você, porque a mãe sempre está junto. Inclusive, na hora que você vai dormir, também a mãe sempre está junto. A mãe linda você para você dormir, para outro dia acordar. Na hora de você nascer, veio do escuro também. Você vai nascer, você vai crescendo, mas a mãe sempre vai estar ao seu lado. E na hora de voltar para casa, ao mundo plano espiritual, também você volta para o escuro. Então, na hora que você morre, você volta para o escuro. Então, nós acreditamos que a mãe sempre está junto e sempre vai te dar luz e, no mesmo tempo, pode te trazer de volta. Quando quiser voltar, ela está ali pronto para te receber de braços abertos. E é por isso que nós acreditamos que quando entra um entendimento, quando o pajé canta assim, não sei se você já ouviu, quando o pajé, o João Silva, quando canta aquela música assim, Eru tori, eru tori tori, eru tori, eru tori tori, eru tori. Tori significa consciência. Então, eru, tori, eru, quando você anda com essa consciência sua, ande com sua consciência, tragam a sua consciência contigo. Então, quando você nasce, aí já começa a criar como que vocês falam quando a criança anda mexendo nas coisas, vai se equilibrando, dominação motora, isso que fala isso, né? Que começa coordenação. Então, quer dizer, com isso já vem essa tori, que é a consciência, tendo uma lembrança de coisas. Um dia meu filho Cauê ainda estava com 3, 4 anos de idade. Ele sempre caminhava por um lugar e dizia assim para mim: na minha época não era assim, era diferente, né? Então, quer dizer, a gente acredita que a consciência já vem, a gente já passou. Quando a gente se torna adulto, muita informação, muita tecnologia, e a gente acaba esquecendo. E nós acreditamos que a natureza é tão montada, bem planejada, nosso corpo é tão montada que o Nyanderu mandou bem, pensando como trazer essa consciência e viver de forma de entender as coisas, que nosso cabelo, nosso poro, espelhinho, cheiro, olho, e o sentido, e ouvir e perceber, já veio pronto, mas que atrapalhou essa forma de perceber as coisas muitas informações que o capitalismo criou, com que a gente ficasse dependente daquilo. Nós temos um armazenamento, um HD no cérebro, que a gente pode guardar muitas coisas.
É diferente de ficar anotando para não esquecer. Então, o cabelo tem muito antena que recebe muitas informações. Código do tempo, código do dia. Quando você está dentro de uma selva, você tem que saber entender o tempo exato para poder não se perder, para não morrer de fome ou para não se apavorar. Porque o corpo recebe muitas informações, se está para cá ou para cá. Então o cabelo já começa a trabalhar essas informações de energia que vem do tempo, do vento, canto do pássaro, formigas, inseto, rio, esses códigos. Quando se olha a gente, quando vê as letras, a gente não consegue falar letra, a gente entende que são os códigos, que todas as coisas para nós, essas letrinhas, são códigos. Então as pessoas têm que entender os códigos do tempo, onde o lugar que você está. Então, e é por isso que a natureza para nós é importante. E para ser importante, o escuro também tem que estar bem saudável. Porque quando você vai dormir, tem que apagar luzes, mas tem gente que não consegue apagar luzes ou tem medo do escuro, né? Mas que o escuro que traz essa consciência de verdade. O escuro é que traz o amor de verdade. Porque quando a gente enxerga, aí que a gente aponta quem é o mais belo, quem é mais atraente. Se a gente não enxergasse, se a gente não enxergasse, só tivesse somente o sentido e o paladar e o cheiro, era diferente. A gente teria o amor e o respeito de verdade, né? E felicidade, porque a gente vive de sentido, de tocar, perceber, né? Era diferente. Mas a partir do momento que a gente enxerga, onde começamos a julgar, inclusive julgar a mata, que a gente olha assim, a mata é feio, tem que mudar, tem que cortar, não, a mata está torta, tem que trazer outro tipo de mata, inclusive trazer mata exótica, tipo madeira, ou outra coisa, no lugar, porque aquela mata lá nativa está muito feio, né? E a gente acaba trocando por outra coisa, né? A gente quer mudar, porque está feio. Se a gente não enxergasse, não estaria preocupado com isso, porque o escuro traz um amor de verdade. E a gente entenderia o que é amor e felicidade, né? Mas a partir do momento que a gente enxerga, a gente perdeu essa noção do que é felicidade e o amor, né? Onde a gente fica preocupado com o estilo das coisas que vem por aí, do que está se preocupar de dentro da nossa saúde, que vem de dentro, que a gente não enxerga o nosso corpo. O que é o nosso corpo? E o nosso corpo é tudo baseado nesse vento, energia que a gente precisa. É energia. A gente precisa de água e a gente precisa de ferro. O nosso sangue é ferro, o corpo em volta
é água e terra no mesmo tempo. Então, a gente acredita que eu sou um pouco do céu. Um pouco do céu. Areté o modo de eu ser, eu, e verdadeiro. E um pouco de céu e, no mesmo tempo, água. Porque eu sou meio água. E é por isso que nós chamamos de... é o líquido, é o pilar líquido de todas as coisas. Ele é líquido, mas que ele sustenta. Aí depois vem a terra, que é a Ur, e a terra é o parceiro. Para nós não tem separação entre a água e a terra. São parceiros. Então a gente fala de Ur. E aí vem Tiriguara, que é o sol, a água também. E aí vem Ra. Aí vem a madeira, que é essas madeiras aí. Uirá. Por que Uirá? Porque é o futuro do parceiro da água. Aí depois Tu é quando é o suspiro, quer dizer, é o suspiro do parceiro da água. Então, tudo tem uma... Tudo ele, tudo completo, todos são eles, quer dizer... Como que posso falar isso? Algum fala tudo está ligado um ao outro, né? Mas eu não gosto muito de usar esse termo. Acho que todos eles é um só, né? Um só. Água, terra, madeira e o ar são tudo um corpo só, né? Então, é por isso que é tão importante falar da questão dos vegetais, né? Porque a gente separa, mas só que os vegetais também, a gente acredita que são uma natureza que está ali junto e a gente faz parte. E a gente veio depois da natureza. A natureza veio primeiro, depois a gente veio atrás da natureza, porque eles fez com que a gente surgisse junto com a natureza. Então, a natureza dá o ar, a água e o alimento e o descanso para nós. Então, acho que ia começar meio que falar sobre isso, para a gente entrar nesse mundo, para a gente conversar. Só vou fechar então, para fechar. E eu queria aproveitar só um pedacinho para chamar o Roberto e a Karen para compreender. Bom, na real, o que eu vou falar depois de tanta coisa que o Otávio falou é só... uma coisa que me veio agora à cabeça é que ontem eu estava no Museu das Culturas Indígenas ouvindo uma reclamação de como é que é possível pessoas brancas ensinarem racismo aos indígenas. Assim, tipo, era uma discussão bem forte, eu acho que realmente foi absurdo. E a mesma pergunta agora, como que a gente se atreve a falar de manejo, de cuidado da Mata Atlântica, aquelas pessoas que estão resistindo ali há tanto tempo, né? Mais de 500 anos de resistência, né? De luta. E tem estudos que tem uns estudos que demonstraram recentemente que, tipo,
foram os Guarani que impediram várias das rotas dos europeus para evitar a colonização da Mata Atlântica, que foi essa resistência Guarani, que não impediu completamente, mas conseguiu demorar. E, infelizmente, o que nos resta agora da Niele da mata, a Niele originária, é apenas um 10% do que era. E só para a gente, talvez, voltar ao escuro, para fechar um pouquinho os nossos olhos, tentar nos reconectar de novo com todos esses significados que quem estava aqui antes da gente está compartilhando, para a gente se pensar no mundo também como vegetais, como brotos, saber dançar um pouco nesse mundo e saber quais poderiam ser os caminhos certos para a gente tomar a partir de agora. Então, eu vou ficar por aqui, a já trabalhou um pouquinho de tempo, então, muito obrigada. Muito obrigada, Anaíta. Muito obrigada. Eu vou convidar vocês para permanecerem aqui. Tá. Vou chamar o Roberto e a Karen para fazer E aí, Thiago, fora quanto tempo, né? Saudade de todo mundo.
Bom dia. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de dividir também essa mesa com o papai e a Anaí, de também poder falar aqui com amigos também que estão totalmente envolvidos assim, um pouco nessa história que eu vou comentar assim, um pouco hoje. Eu queria, para começar, contar esse sonho que o Israel Machacali contou para mim recentemente. Eu coloquei aqui para facilitar acompanhar. Eu fui para a Terra Outra, meu irmão. Eu estava caçando no meio da floresta e acabei caindo no caminho dos mortos. Atravessei um caminho muito bonito, uma trilha no meio da mata. Eu caminhei até chegar na outra aldeia. Existem aldeias dos Tikmanã mortos. Lá tem muitas imagens dos que já morreram. Eu conheci. A terra era muito bonita e tinha muita mata. Eles me chamaram, vamos tomar banho, e nós fomos. Me levaram para uma cachoeira muito linda. As águas eram frias e a espuma branquinha. Tinham muitos cascudinhos nadando no meio das pedras. Eu peguei com isca de batata. Tinha muitas andorinhas também voando e mergulhando ao redor da cachoeira. Elas cantavam, ui, ui, ui. Eu sentei e fiquei admirando. A cachoeira ficava no meio da mata grande, irmão. Então eu cantei com as andorinhas. Raiu, aí. Assim. Então os Tikmanã se banharam e depois eu voltei com eles para a aldeia. Pegamos nossas flechas e fomos. Os pajés trouxeram beiju para mim, mas eu não comi. Não comi, não. Eu estava sonhando mesmo. O irmão do pajé, chamado Dió, então me chamou e falou, vamos, cunhado, vou te levar de volta para sua casa. Então os pajés me trouxeram. Eles me disseram, você vai por aqui até chegar na sua aldeia. Eu disse, bora, me leva de volta, cunhado. Eu fui e atravessei a mata grande. A terra era bem plana e tinham muitos engazeiros. O pajé falou para mim, sobe aí e corta alguns. Eu subi no engazeiro. O som dos papagaios se fazia ouvir por toda parte. Tinham muitos bichos por lá. Eu continuei subindo até no alto. Quando olhei para baixo, os pajés já não estavam mais. Eles desapareceram, voltaram para sua aldeia. Eu fiquei lá no alto sem saber o que fazer. Era difícil para eu descer de volta. Então me transformei numa preguiça e fui descendo, descendo, pendurando nos cipós. Até que o cipó se quebrou comigo e eu caí. Eu caí e acordei. Eu acordei, mas eu sonhei com a terra outra. Acordei e fiquei pensando que talvez nós estávamos para nos mudar para uma terra outra, onde houvesse mata grande e passasse um rio, porque não tinha rio na aldeia verde. Foi assim. Esse foi o sonho do Israel. Entre os Tikmanã, sonhos são como os caminhos abertos para terras outras, há um nome. Os Tikmanã, literalmente homens e mulheres, são mais conhecidos como Machacali, e habitam as milenares florestas que cobriam toda a região da atual fronteira entre os estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Toda a vida, a história, o pensamento destes povos sempre estiveram intimamente associados aos seres rios, plantas, animais espirituais que habitam ou habitaram com eles aquelas matas. Todo o ritmo do seu cotidiano sempre se constituiu em relação com estes seres, através dos quais extraíram a sua culinária, a sua arquitetura, a sua medicina, tecnologia, história, música e poesia. Com o avanço da frente colonizadora sobre os chamados vales do Jequitinhonha e Mucuri, porém, todo esse emaranhamento muito específico, para usar a expressão aqui do encontro, que se teceu ali ao longo dos milhares de anos, se viu ameaçado pela sanha devoradora dos Andirrectu, como os Tikmanã chamam os brancos. Os brancos são como formigas saúvas, destroem tudo por onde passam. Já me falou Israel Machacali. É preciso dizer com todas as palavras que a devastação da mata em toda a região foi um projeto de perseguição política e extermínio dos povos indígenas.
No início do século XIX, o governador da província de Minas Gerais revelava o plano. Conforme desaparecesse a mata, cito ele, estes antropófagos se achariam na precisão de largarem suas habitações, e uma vez perseguidos, se embestariam nos matos à proporção que estes fossem desmanchando, e com o andar do tempo se domariam, se é possível domar monstros deste toque. A recomendação era reforçada pelo próprio Dom João VI, alguns anos depois de assinar a declaração de guerra contra os povos da região. Na palavra do monarca, um dos melhores meios de se conseguir a pacificação e civilização destas e de outras bárbaras raças de índios consiste em se fazerem transitáveis por muitas e diferentes estradas os extensos bosques em que se acham abrigados, a fim de que por toda parte hajam de encontrar os atrativos da civilização, sendo convidados com brandura ao reconhecimento e sujeição às minhas leis, e castigados pesadamente os que cometerem hostilidades. Quase um século depois, o Frei Serafim de Gorizia, o capuchinho que foi responsável pela construção dos maiores aldeamentos ali da província de Minas Gerais, ele concluía, né, lamentando um pouco os esforços frustrados de civilização dos selvagens, ele dizia que enquanto houvesse mata, haveria correria de índios. Os colonizadores concluíram que a melhor arma contra os selvagens era destruir a própria selva. E assim fizeram. Esses são alguns trechos do filme Essa Terra é Nossa. E essa narração é do Isaías. Hoje não existe mais floresta. Os brancos acabaram com tudo. As árvores compridas acabaram, mas os cantos delas ainda existem. Saudades das árvores compridas. O que os colonizadores não imaginavam é que os povos que eles pretendiam eliminar poderiam cultivar suas relações com a floresta mesmo na ausência dela. Os Tigmaã, por exemplo, fizeram através da memória e dos sonhos. Toda essa intricada relação com a mata, os ancestrais registraram em cantos e histórias. Os cantos e os contos refazem os percursos de suas andanças pelo território. Há todo um repertório de cantos, por exemplo, dedicado a uma planta especial, a embaúba. Abundante nas florestas de Mata Atlântica, ou ali onde se banham os espíritos, a árvore é uma das mais importantes para os homens e mulheres Tigmaã. É da fibra extraída das suas cascas que elas tecem as linhas usadas para confeccionar as suas bolsas e redes, mas também as cordas dos arcos e bodoques usados pelos homens na caça. Como nos ensinou a etnografia de Cláudia Magnani, estas linhas são também capazes de feitos extraordinários, como a transformação de uma mulher mítica em sucuri, a captura dos monstros canibais em Amuchá ou a cura das pessoas doentes. Num desses cantos, a embaúba lista todos os lugares onde ela é capaz de brotar. Pode passar, cara. Dentro da mata estou, dentro da mata rasteira estou, dentro da mata queimada estou, dentro do brejo estou, na ladeira estou, do outro lado do morro estou, dentro do pau podre estou, dentro do pau seco estou, no oco do pau estou, no oco do pau grande estou, dentro do bambuzinho estou, dentro da taquara com espinhos estou, em meio às formigas estou, no meio do vale estou, na terra escorregadia estou, entre as pedras estou, na planície estou, em meio ao vento estou, no planalto estou. Esse canto, que pertence ao repertório do macaco espírito, é o canto em que a própria embaúba, em primeira pessoa, conta todos os lugares onde ela brota. E assim também se ensina a todas as gerações que ouvem esses cantos onde procurar as embaúbas. Neste outro canto, a embaúba, ao notar o olhar desejoso de um tirri, de um Tigmaã, se gaba. Perto de mim, você está olhando para cima. Perto de mim, você me olhando. As mulheres, habilidosas na arte da embaúba, ensinam toda uma etiqueta e cuidado necessários no trato com a planta e a fibra, desde a sua coleta até a confecção dos materiais. Há, como a própria embaúba revela em seus cantos, toda uma arte de sedução envolvida na busca por ela.
A embaúba é vaidosa, gosta de se exibir e de desafiar os Ticmã que a procuram pela mata. Como neste canto, em que ela se gaba de estar do outro lado, forte demais para ser alcançada. Do outro lado estou, forte demais para você que não pode me alcançar. Forte demais para você que não pode me alcançar. Foi toda essa sofisticada relação com seres planta que se viu brutalmente atingida pela destruição das matas nos territórios Ticmã. Aos poucos, toda aquela variedade de parentes, como as sapucaias, as gameleiras, as brejaúvas, as patiobas, os gerivás e as embaúbas, deram lugar àquilo que alguns deles chamam hoje de árvores ou plantas falsas, bai, trazidas pelos brancos, como o capim-colonião e os eucaliptos. Há inclusive toda uma profunda conexão entre o espírito colonizador dos brancos, do capim e dos bois a se investigar. Aparentemente, entre as espécies companheiras, cada uma tem a companhia que merece. Mas até mesmo a devastação foi cantada pelos espíritos Yamichu. Sueli Machacali costuma explicar que os gaviões, apesar de voarem longe, costumam sempre pousar nos mesmos troncos. Assim também os Ticmanã sempre se mudavam pelo território ancestral, retornando aos lugares onde viveram seus ancestrais. Mas quando os brancos cortaram os troncos onde pousavam os gaviões, eles tristes cantaram: saudades das árvores compridas, saudades das árvores compridas, e se foram para longe, para a Amazônia talvez. Quando o etnólogo alemão Kurt Niemeyer-Dajuw visitou os Ticmã em 1939, estimou-os em apenas 120 indivíduos, divididos entre as aldeias de Água Boa e Pé da Pedra, atualmente conhecida como Pradinho. Nas palavras do pesquisador, àquela altura, já 2/3 desse paraíso dos índios, lavradores e caçadores, que estava coberto de mata ininterrupta, estão transformados em vastas pastagens de capim-colônia pelos intrusos. O autor revelava a estratégia bem consolidada da parte dos invasores de, cito ele, espremer os índios, tomando as terras inabitáveis por eles, e relatava como os fazendeiros convenciam os próprios indígenas a plantar capim-colônia nas suas capoeiras, em vez de deixá-las descansar para suas lavouras. Depois perguntavam cinicamente aos índios o que eles ainda queriam em terras que só serviam para criadores de gado como eles, intrusos. Ali, nas cabeceiras do rio Itanhem, o cerco contra os indígenas se fechou. Foi somente após a visita do etnólogo e a publicação de um relatório que a primeira área de apenas 2.000 hectares foi oficialmente reconhecida e demarcada em Água Boa em 1940. Mais de uma década e meia se passou até que a área do Pradinho também fosse demarcada em 56, após a comoção gerada pelo assassinato de Antônio Cascorado Machacali, liderança morta e queimada pelos fazendeiros da região. Apesar da proximidade, as duas glebas de terra ainda permaneceram divididas por um corredor de fazendas até o final da década de 90, quando uma grande campanha internacional conseguiu a unificação e desintrusão do território. Só para situar quem não conhece, né? Esses são os municípios onde existem terras Machacali, não são as terras, que são muito menores que isso, né? Na escala do mapa seria um pontinho ali. E essa era a área que ficou dividida, né, até o início da virada do século por esse corredor de fazendas. Então já eram áreas muito pequenas, mas separadas por fazendeiros até o início dos anos 2000. E depois elas foram unificadas, mas todo esse território ao redor nunca foram considerados pela demarcação, né, que nunca respeitou a Constituição de 88. E esse é um dos mapas que eles confeccionaram, vários pajés, junto com o Douglas Campelo, um colega antropólogo, e que foi entregue à Fundae em 2015, em que eles diziam toda essa área ao entorno da área demarcada, mapeando as antigas aldeias e onde surgiram os cantos. Apesar, então, dessa conquista histórica, os limites do território ignoraram toda essa extensão de terra nos arredores que fazem parte do território de ocupação tradicional. Na prática, a nova homologação os manteve confinados em uma das menores terras indígenas demarcadas de todo o Brasil. As violações de direitos e o espólio de suas terras jamais foram reconhecidas ou reparadas pelo Estado brasileiro.
Apesar dos reiterados apelos das lideranças pela revisão dos limites da demarcação, nenhum processo formal de reconhecimento da limitação de terra foi instaurado. Israel despertou daquele sonho que ele me contou e que eu contei aqui no início da fala, no início de abril de 2020, na Aldeia Verde, comunidade que ajudou a criar em 2007, numa área então adquirida pela Fundação Nacional do Índio, para abrigar mais de 40 famílias que 2 anos antes haviam abandonado os limites da terra indígena Machacali, devido à impossibilidade de manter o afastamento necessário para a boa convivência entre os grupos familiares. Adquiridas às pressas, sob a ameaça do recurso retornar, a área da Aldeia Verde não possuía nenhum curso d'água corrente no seu interior, algo essencial para o bem viver das famílias e para a realização de uma série dos rituais em Amitu. Além disso, em pouco mais de 10 anos, a população da aldeia se multiplicou muito, tornando mais uma vez difícil a convivência entre os grupos. Quando a pandemia de Covid foi declarada, a situação do confinamento territorial, acirrada pelo isolamento pandêmico, dificultou ainda mais a manutenção da paz interna na comunidade. Para evitar um conflito, algumas famílias abriram uma nova aldeia no limite da reserva, enquanto buscavam alternativas para deixar o território. Foi quando recebi esse áudio de Sueli. Nós estamos pensando de sair, porque nós precisamos de uma terra adequada para praticar os nossos rituais, uma terra onde tenha água. E também a gente queria que as nossas crianças e jovens tivessem uma escola que respeitasse o nosso direito e mostrasse como a gente está preservando a nossa cultura. A escola tem que ser uma aldeia-escola. Então a gente está pensando em criar essa forma, essa maneira da gente estar num lugar onde a gente tenha liberdade. Nós precisamos ter liberdade em cima da terra. Por isso nós precisamos de sair. 2 semanas depois, mais de 100 famílias que viviam na Aldeia Verde deixaram a reserva e se mudaram para uma terra nas vizinhanças. Na época, o Israel, que era vereador, articulou com o prefeito local, que arrendou uma fazenda por 6 meses, até o fim do seu mandato. Em poucos dias, as famílias ergueram suas casas e criaram a aldeia nova, às margens do rio Mucuri do Norte. A mudança, no entanto, seria o início de uma saga que se desenrolou ao longo dos últimos 2 anos. Em janeiro de 2021, assim que tomou posse, o novo prefeito em Ladainha retirou o apoio das famílias e suspendeu a renovação do arrendamento, entregando os Tupinambá à própria sorte. Desamparadas, as lideranças reiniciaram as buscas por uma outra terra. Por fim, conheceram um casal disposto a alugar um pequeno sítio de 35 hectares no mesmo município. Mas tão logo se mudaram para o local, descobriram terem sido vítimas de um golpe. O casal era funcionário do proprietário da terra e negociou o imóvel ilegalmente e fugiu com dinheiro adiantado. Assim que as famílias se instalaram no local, ergueram uma nova aldeia, mas foram ameaçadas com um pedido de reintegração de posse. Era o início de uma dura batalha marcada pelo temor de um despejo e a continuidade das buscas por terra na região. Seguiu-se então uma longa negociação na qual se buscou a indicação de terras públicas, junto a vários órgãos do Estado. Em setembro de 2021, Israel e Sueli, acompanhados de algumas autoridades da FUNAI, da Superintendência de Patrimônio da União e do Ministério Público Federal, visitaram um dos locais, o único local que nessa busca foi indicado, Então logo fizeram a visita, os rumores da chegada de índios na região foram parar na rádio local, despertando um movimento de fazendeiros contrários à possibilidade da mudança dos indígenas para o terreno. Em poucos dias, estes fazendeiros recolheram centenas de assinaturas contra os Tupinambá. Percebendo que as negociações com o Instituto, que tinha seção o Instituto Federal, que tinha seção da terra, eles decidiram, junto com seus Yamitu, adiantar e retomar o território na madrugada do dia 28 de setembro de 2021. Essas são algumas imagens dessa retomada. Ali começaram a dar forma ao sonho da aldeia Escola Floresta. Nas palavras de Israel, por que nós chamamos a aldeia Escola Floresta? Porque nós queremos terra para os Yamitu, para as crianças, para o futuro.
Porque nós nascemos junto à floresta, nascemos todos junto à caça, junto à mata. Essa terra é nossa mãe, e essa terra é nossa mãe porque ela alimenta todos nós. Se eu sair daqui e se eu for para o mato, o meu inhamim está me acompanhando. Eu vou cantando dentro do mato. Se eu brincar no rio, outro inhamim vai me acompanhar. Eu vou imitar qualquer bicho, peixe, jacaré, andorinha, vou fazer seus cantos. Por isso todo lugar é sala de aula dentro da aldeia. Por isso é que chamamos a aldeia Escola Floresta. A aldeia Escola Floresta é o desejo de fortalecer o vastíssimo complexo musical, ritual e espiritual dos Yamichu numa terra adequada para o seu florescimento. É o desejo de trazer a mata e os bichos de volta, de repovoar a paisagem com as imagens vivas dos seus ancestrais. Trata-se ainda de multiplicar as iniciativas e os cruzamentos entre arte e educação na defesa da conservação do território. Aos poucos, os Tikmaan da aldeia Escola Floresta começam a dar os primeiros passos para retomar, além da terra, o território. É uma expressão, né, que eu cito aqui dos mestres do assentamento Terra Vista. Localizado em Arataca, no sul da Bahia, o assentamento onde vivem as lideranças Joelson e Solange Ferreira é uma referência hoje na prática da agrofloresta e na recuperação territorial. Ao longo da última semana, estive lá com 20 indígenas Tikmaan da aldeia Escola Floresta em visita ao assentamento, no intercâmbio de saberes, plantas e sementes promovido pela professora Rosângela Stugni em parceria com a Teia dos Povos. Era contagiante a alegria do reencontro com a mata. Havia ali, por toda parte, dezenas de árvores da Ebaúba, hoje tão raras de encontrar nos seus territórios. Logo que as viram, os homens e mulheres se espalharam pela mata à procura da fibra tão preciosa. Ao encontrar com ela, cantaram. Vou mostrar um vídeo desse encontro. Então, essa é a Embaúba, né?
Esse canto esse canto que eu li antes, que falava, né? Embaixo de mim, você me olhando. Embaixo de mim, você me olhando, né? Que é Embaúba, vendo as pessoas olhando para cima, assim, para ela e falando, né? Embaúbas também são conhecidas como árvores pioneiras. Isso porque são resistentes aos ambientes mais diversos, sendo encontradas em praticamente todos os biomas brasileiros. São pioneiras também porque brotam nos terrenos mais degradados e, devido à interação que mantêm com as demais espécies companheiras, facilitam a dispersão das sementes e garantem as condições necessárias para o desenvolvimento de outras árvores mais longevas. São as árvores de regeneração por excelência. Gosto de pensar que os Tupinambás são eles próprios um pouco como as Embaúbas, capazes de fazer brotar e multiplicar a vida sob as condições mais adversas. Durante os dias no Terra Vista, pode passar. Mesmo debaixo de chuva, os Tupinambás carregaram o máximo de mudas que puderam para plantar na aldeia Escola Floresta. Eu não quero que a floresta seja só um nome, costuma repetir Sueli, diante da dura constatação de que ainda não há floresta na aldeia Escola. Uma área de apenas 122 hectares que eles encontraram completamente devastada. No retorno, porém, para casa, enfrentaram novamente a devastação, desta vez provocada pelas fortes chuvas que nos últimos anos e nos últimos dias se intensificaram na região, atingindo novamente os mais atingidos. Hoje, palavras do Israel, a terra onde vivemos é pequenininha. Os brancos tomaram tudo. A terra, as águas, o céu, o sol e o vento hoje estão doentes. A mata hoje está fraca. Não há mais árvores altas e fortes como as que viviam aqui antigamente. A chuva e os ventos estão com raiva e não querem mais cair ou soprarem por aqui. Por isso a terra está tão quente. Quando a água dos lagos evapora, se transforma em nuvens vermelhas que também estão doentes e esquentam a terra. Chove forte, mas a chuva que cai hoje destrói tudo e adoece as nossas crianças. Eu disse aqui, que a destruição da floresta é perseguição política. Já o que não é floresta, para lembrar esse lema, de que deu nome a uma mostra coletiva aqui na Ocupação 9 de Julho, o que não é floresta é prisão política. Liberdade para os Tupinambás Machacali. Obrigado.